como é que vocês vão utilizar o laboratório, tá? Virtual. Então, essa laboratório virtual aqui vai ser para vocês calcularem escalas de temperatura e calorimetria, tá? São 3 desafios para se resolver, tá certo? Calor específico e capacidade térmica. Nessa prática, você deverá, através de experimentos, encontrar o calor específico e a capacidade térmica de diferentes materiais. Calor latente. Nessa prática, você deverá encontrar o calor latente dos 3 líquidos indicados, identificando o ponto de evaporação de cada elemento. E escala de temperatura. Nessa prática, você deverá medir a temperatura de várias amostras em diferentes escalas, como Celsius e Kelvin, ok? Então, eu vou entrar aqui, ó. Vá para o laboratório virtual. Bem-vindo ao simulador Cloud Labs de termodinâmica. Nesse simulador você encontrará 3 situações ou desafios para resolver: escala de temperatura, calor específico e latente. No botão de informações você dispõe de instruções adicionais. Clique em aceitar. Aceitar. Eu vou deixar aqui, colocar só meu nome e entrar. Então vejam, aqui vocês têm os instrumentos que serão utilizados. Eu vou aqui primeiro em informações. Nesse laboratório há disponível uma bancada de trabalho para configurar e realizar práticas de laboratório, associadas ao estudo da termodinâmica. Nesse simulador, há a possibilidade de resolver 3 práticas com situações propostas. A primeira situação se coloca para ser desenvolvida em torno da escala de temperatura, devendo-se medir a temperatura em várias amostras em diferentes escalas. Para a segunda situação, apresentam-se várias amostras de materiais cujo calor específico deve ser encontrado experimentalmente, e para a última, a situação disponível nesse simulador, há no laboratório 3 amostras cujo calor latente de vaporização deve ser encontrado experimentalmente. Então vejam, ele vai lançar aqui desafios para vocês. Eu vou primeiro aqui onde tem escalas de temperatura. Então vejam, aqui na escala de temperatura, ele vai ter toda a instrução aqui, ó. O experimento dispõe-se de 6 amostras de materiais, que são um copo de água, uma xícara de café, um recipiente com nitrogênio, um isqueiro, uma soda com gelo, cubos de gelo. É necessário que se meça a temperatura de cada uma das 3 amostras e registre os dados das 3 temperaturas solicitadas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O experimento dispõe de 2 tipos de termômetros, com os quais você pode medir a temperatura de cada uma das amostras. Assim que você deve prestar atenção à escala do termômetro que está sendo utilizada para cada uma das amostras. Para registrar os dados, revise a escala em que a temperatura está sendo medida, faça as conversões necessárias para registrar na escala a temperatura solicitada. Para superar essa situação, recorra aos elementos e ferramentas dispostas para o experimento. Leve em consideração que, ao verificar os dados registrados, se eles não corresponderem com os valores medidos e as conversões não estiverem corretas, será contada como errada a prática e será somado o número de tentativas para desenvolver o experimento. Ou seja, vocês têm que saber calcular direitinho. Se errar, a média de vocês vai ser dada de acordo com o número de tentativas, ok? Cada tentativa nova você pode refazer, mas aí a sua média vai baixando. Pronto, eu já li aqui, ó, da situação sobre as escalas de temperatura. Agora eu vou aqui, ó, na mesma abinha onde tem procedimento. Para resolver a situação planejada, leve em conta os seguintes pontos que ajudarão no desenvolvimento da prática de laboratório. Arraste até a mesa da amostra que deseja medir. Selecione e arraste até a amostra o termômetro que deseja usar
para medir sua temperatura. Então, vejam, a gente vai medir a temperatura de acordo com cada situação dada, né? Cada tipo de material. Eu vou arrastar até a mesa da amostra, selecionar e arrastar até a temperatura, até a amostra, o termômetro que eu quero usar para medir, pode ser o digital ou o analógico de mercúrio. Clico no termômetro usado para obter uma visão ampliada da medição. Verifico a escala de temperatura do termômetro e o registro na tabela de dados, certo? Repito o procedimento com cada uma das amostras. Recorro às equações e à calculadora para realizar as conversões de temperaturas medidas às outras escalas solicitadas na tabela de registro de dados, certo? Então, eu também posso utilizar aqui, ó, as equações, tá? Para a gente converter de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Vai depender de como a nossa tabela vai estar pedindo, certo? Cadê? Verifico aqui a escala de medida de temperatura do termômetro. Eu tenho que ver a escala e tenho que ver a escala que ele vai estar pedindo. Repito o procedimento com cada uma das amostras disponíveis no experimento. Recorro às equações e à calculadora. Eu vou ter uma calculadora disponível também, certo? Para fazer as conversões. Cadê? Uma vez preenchida toda a tabela do registro de dados, clico no botão verificar para validar se os dados registrados estão corretos e correspondem com as temperaturas das amostras. Continuo clicando no botão relatório para gerar o documento com o resultado dos experimentos. Então, no final, vocês, depois que fizerem todas as medidas, vão clicar no botão relatório. Esse relatório vai gerar um documento com os dados do seu experimento e entrega o relatório ao professor para mostrar a aprendizagem. Então, é isso que eu vou querer no final que vocês mostrem para mim, ok? Ó, gente, aqui na barra de ajuda, aqui na barra lateral tem as instruções, que a gente já viu. Aqui é onde vocês vão registrar os dados que vocês estão fazendo, para cada tipo de substância. Aqui eu limpo todos os dados para retornar aos dados iniciais. E aqui eu tenho a opção de ajuda. A seguir você encontra instruções de como usar as ferramentas disponíveis. Limpar dados da simulação, eu clico aqui na lixeirinha, né? E retorno as condições iniciais. Se você errou e quer limpar seus dados, vai para a lixeira e retorna e faz tudo de novo. Calculadora, eu clico na calculadora para realizar as operações matemáticas. Termômetros de mão, para usar os termômetros de mão, digital e analógico, eu arrasto sobre uma amostra que será medida. Vou puxar o termômetro até uma amostra, tá? Localizados na amostra, clique sobre o termômetro para obter uma visão ampliada da leitura. Eu vou ampliar o termômetro. Depois, ó, termômetro de banco ou mesa. Para usar esse termômetro, clique sobre ele para obter uma visão ampliada. Clique no botão Power para acendê-lo. Configure a escala de temperatura com a que deseja medir. Tem o digital e tem o analógico, né? Cronômetro pode ser usado no experimento que mede o tempo de simulação. Use esses tempos para tomar os dados necessários segundo a situação e a equação que será aplicada. Dependendo de alguns problemas, a gente precisa utilizar o cronômetro e os gráficos. A aba Ver Gráficos permite obter uma visão em tempo real da temperatura medida pelo termômetro de mesa em relação ao tempo de simulação. Isso se a gente for calcular uma simulação de acordo com o tempo. Vou fazer só um teste aqui, ó. A primeira substância que ele pede é a água, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu venho, puxo a água para a bancada, puxo o meu termômetro e vou estar verificando. Beleza? O que é isso? Precisa ligar isso? Acho que não. Vou verificar a temperatura da água. Dou um clique aqui no termômetro, ó. Deu quanto? Temperatura da água está em graus Celsius, né? Deu 10, 11,
Eita, esses númerozinhos pequenininhos, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos supor que seja 15 graus Celsius. Todo mundo concorda? A substância está aqui, ó, água, 15 graus Celsius, né? Eu vou colocar aqui, ó, registrar temperatura em graus Celsius, 15 graus Celsius, 15,0. Opa, não, aí não pega vírgula, não. Se eu pedir para verificar, não vou colocar ainda não para verificar. Fica salvo aqui, ó, que eu coloquei. Vou transformar em Fahrenheit em Kelvin. Então, para lembrar, ó, as equações, eu venho aqui em equações, Kelvin, eu vou pegar, vou somar com 273,15, vou pegar aqui, então deu 15 mais 273,15, então 288,15, vamos lá registrar, eu venho aqui, existe a temperatura em Fahrenheit, Kelvin, 288,15. Não tem como botar vírgula, será que ele pega o ponto? Pega. Então, ele pega o ponto no lugar da vírgula, tá? Vocês têm que colocar aqui. 15,0. Beleza? E agora eu vou transformar em Fahrenheit. Como é que eu faço? Vou retornar aqui as informações, instruções, equação. A temperatura em Celsius é 9/5 da temperatura em Celsius, TF menos 32, né? Então, eu vou fazer 9 vezes temperatura em Celsius dividido por 5, certo? 9/5 de TC é igual a TF menos 32. Vamos lá. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 15, não é isso? Dividido por 5, 9/5 de TC, dá 27, ok? 27 é esse ramo aqui, ó. Esse 5 sobre 9 eu vou passar para o outro lado, para ficar mais fácil, tá? E vai 9/5, né? Ele vai inverso. 9 vezes temperatura em Celsius, que é 15, dividido por 5 deu 27. Aí aqui a temperatura F, menos 32. O menos 32 vai para o outro ramo positivo. Então, vai ficar mais 32. Aqui a gente vai ter 27 mais 32. Portanto, vai dar 59. Eu venho aqui e registro 59,0 Fahrenheit. Tenho como verificar? Todos os campos são necessários. Só tenho como verificar depois que eu terminar todos os campos. Quando vocês concluírem todos, tá? Pode utilizar também o outro termômetro. Vamos colocar ele aqui para ver, ó. Para esse termômetro, 15,5. Olha, ele é mais sensível, né? 15,5. A temperatura a gente registrou como 15. Tá bom, gente? E aí vocês podem fazer os outros cálculos. Depois que eu terminar, eu venho aqui e gero um relatório. Eu vou colocar valores hipotéticos aqui. Eu sei que a gente vai errar, mas só para vocês verem como é gerado esse relatório para vocês estarem me enviando, tá? Preenchi tudo, vem aqui, ó. Os dados não estão corretos. Revise os dados e clique no botão verificar. Aceitar. Deseja gerar o relatório com esses dados. Cancela. Eu vou aqui, primeiro, verificar, certo? Eu tenho que revisar e refazer, tá? Tento de novo. Mas eu vou gerar os relatórios assim mesmo, tá? Aceitar. O relatório, ele vai colocar, ó,
O relatório ele vai ter uma avaliaçãozinha que vocês vão estar respondendo. A unidade de medida para o calor é o Kelvin. Eu vou colocar aqui tudo falso. A gente vai ter um relatório errado. Mas aí vocês vão ler direitinho e vão responder. Terminei meu relatório. Opa, calma aí. O que aconteceu? Relatório, aceitar, terminar. O que acontece quando eu termino? Apareceu alguma coisa ali que eu não consigo enxergar. Você errou em algo, tente outra vez, sempre é possível melhorar. Então, ó, eu posso, minha qualificação foi 1,5, tá? Eu vou aceitar, tentar outra vez, ou eu vou salvar aqui, ó, relatórios de temperatura. Vou colocar na área de trabalho, ok. Colocar em documentos, ok. Ó, gente, eu já abri aqui o relatório, certo? Ele vai aparecer as simulações e as minhas tentativas aqui, ó. Tudo que eu fiz, o que foi que eu acertei, o que foi que eu errei. Ok? Aí vocês vão enviar esse relatório para mim. Ó, gente, eu já abri aqui o relatório, ó, simulador de termodinâmica. Essa prática, vocês vão ter aquelas perguntas lá, tem perguntas complementares, vocês vão responder, certo? E enviar para mim, ok? Aí vocês vão me enviar pelo Google Sala de Aula, beleza? Aí aqui vão estar os dados que vocês vão utilizar na prática de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho e vou aí aguardar para que vocês façam direitinho as práticas. Se errar não tem problema, tenta novamente. Lembrando que tem que tentar acertar para não reduzir a pontuação de vocês, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.